Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje, o Evangelho de São Lucas, o capítulo é o 12, os versículos do 13 ao 21, que nos diz o seguinte: Alguém da multidão disse a Jesus: Mestre, fala para meu irmão repartir a herança comigo. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem foi que me colocou de juiz ou árbitro entre vocês? E lhes disse: Cuidado, evitem todo tipo de ganância, porque ainda que alguém seja muito rico, sua vida não é garantida pelos seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico produziu grande colheita. Ele perguntava a si mesmo: O que fazer? Não tenho onde recolher minha colheita. Então pensou: Vou fazer o seguinte: vou demolir meus celeiros e construir outros maiores. E aí vou recolher todo o meu trigo e meus bens. Depois direi a mim mesmo: Meu caro, você tem muitos bens guardados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se divirta. Mas Deus lhe disse: Insensato. Nesta noite sua vida será pedida de volta, e as coisas que você preparou, de quem serão? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si e não é rico para Deus. Oi, gente, riquíssima palavra, né? E já começa falando que alguém da multidão disse a Jesus. Alguém que não era discípulo, alguém que não estava ali preocupado com o reino, alguém que estava em busca de sinais e de milagres. E viu Jesus curando cego, curando paralítico, mudo, e tudo acontecendo, e muitas curas. Então, a herança, meu irmão dividir a herança comigo vai ser fichinha para ele, né? Eu vou pedir o que eu preciso. Mas o que eu preciso é para o reino? É para a honra e glória do reino? É fruto de um amor perfeito, de um entendimento perfeito da palavra? Não. Eu pedi para Jesus me ajudar ali a ter dinheiro, né? A me dar dinheiro. E Jesus mesmo responde para ele: Quem que me colocou com essa função? De te dar bens com tempo limitado, né? De te dar preciosidades ou tesouros que acabam. A minha função não é essa. Você da multidão ali está confundindo o que eu vim fazer aqui. Eu não vim entregar tesouros que passam. Eu vim entregar a vida eterna. Tesouro que não passa. Aí Jesus já responde para ele e conta uma parábola. Adverte: cuidado, evitem todo tipo de ganância, porque ainda que alguém seja muito rico, sua vida não é garantida pelos seus bens. O que isso quer dizer, Jesus? Aí ele vem com uma parábola coroando e ensinando como ele sempre fez maravilhosamente bem. E ele diz o seguinte para essa pessoa, para a multidão que ele estava, né? Contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico produziu grande colheita. Ele perguntava a si mesmo: O que fazer? Não tenho onde recolher minha colheita. Então pensou: Vou fazer o seguinte: vou demolir meus celeiros e construir outros maiores. E aí vou recolher todo o meu trigo e meus bens. Depois que eu fizer isso, direi a mim mesmo: Meu caro, você tem muitos bens guardados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se divirta. Essa parábola nos fala claramente sobre os bens e assim, é muito rico você pedir a unção do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo no seu coração e no seu entendimento, para que você consiga compreender a palavra que Jesus está te entregando. Ele fala ricamente ao nosso coração. Não é proibido ter bens, não é proibido ser abastado, não é proibido ser rico. O que você vai fazer com a sua riqueza? Esse homem rico, rico, rico e pobre, pobre, pobre.
Porque ele tinha a colheita dele deu tantos frutos, ele tinha tantos bens, mas ele não podia gastar porque ele não tinha lugar para guardar. Porque tudo que ele tinha, para vocês terem noção, o que ele tinha já era muito mais do que ele precisava. Muito mais do que ele tinha ali como renda, vamos dizer assim. Já era muito mais. Porque se ele não tinha lugar para guardar, ele já estava ali tirando os seus custos fixos do mês e ainda assim estava sobrando muito. Ele não tinha lugar para guardar. E por que não viver, aproveitar, sair, viajar, fazer o bem com tudo que eu tenho, que já é muito? Não, eu vou juntar, eu vou guardar mais ainda, para só depois eu viver, para só depois eu começar a aproveitar a vida, para só depois eu começar a enxergar o meu irmão, para só depois eu enxergar que eu tenho muito. Ele só vai olhar para si mesmo e falar: meu caro, você tem muitos bens, descanse, aproveite, divirta, quando ele construir um novo celeiro. Gente, se ele vai gastar para construir esse celeiro, olha o tanto que está sobrando para esse homem. É muita coisa. E ele colocou a segurança dele nesses bens. Ele não colocou na vida eterna. Ele não colocou em Jesus a palavra que não passa. Ele colocou no que passa, no que vai acabar. Então ele está ali preocupado. Ele tinha muito, ele ia gastar para construir um celeiro maior, então ele ia já tirar do muito que ele tinha, ainda assim ia ter muito para guardar nesse celeiro maior, com coisas que passam, com coisas que ele não poderia aproveitar tanto tempo, porque são coisas perecíveis, coisas que vão passar, que vão acabar, que não vão fazer sentido de um pouco tempo para o outro. O que Jesus nos ensina com essa parábola? Quando ele conclui falando: meu caro, aí ele fala: descanse. Mas Deus lhe disse: insensato. Nesta noite sua vida será pedida de volta. E as coisas que você preparou, de quem serão? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si e não é rico para Deus. Os seus tesouros não é garantia de vida eterna. Os seus tesouros não garantem que você vai ter tempo hábil para aproveitar tudo depois que você juntar ainda mais. O que Jesus nos ensina, gente, é colocar Deus no lugar dele. É colocar o tesouro certo no lugar certo. O que não passa, o que não vai passar. A gente precisa ter essa clareza. A gente precisa entender que o tesouro do alto é o único que não passa. É o único que não é perecível. A gente vive como se fosse realmente nunca sair aqui da terra. A gente vive como se a gente não tivesse aqui de passagem. A gente não tem a clareza de que estamos aqui de passagem. Não é problema nenhum a gente ter bens, muitos bens. Deus, aliás, é vida e vida em abundância. E a gente sabe a importância do dinheiro na vida, na sociedade, na alimentação, nas viagens, na prosperidade. A gente sabe a importância do dinheiro no mundo. Porém, o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Quando ele se torna o Senhor da sua vida, quando ele se torna o Deus da sua vida, ele te leva para a insensatez, como a parábola nos mostra. Ele te leva a fazer coisas que, gente, não tem sentido. Você olha para o fim e fala: meu Deus, mas qual a lógica? Qual a lógica de juntar e não poder usar? Porque a gente não sabe o dia do amanhã, você nem sabe se vai estar aqui amanhã. A gente trabalha pelo nosso dinheiro. A gente quer sim fazer coisas a mais pelo nosso dinheiro, prosperar, sair do lugar, ter abundância. O que você vai fazer com isso que Deus está te dando? Todas as vezes que você tem uma inspiração para uma renda maior, todas as vezes que você sai da sua casa para trabalhar, para buscar a sua renda, todas as vezes que você abre os olhos pela manhã, é graça, é milagre do alto, é graça de Deus. O que eu vou fazer com o que eu estou indo buscar? Se está dando para o meu sustento e está sobrando, eu vou construir um celeiro novo para me guardar o que está sobrando, sabendo que amanhã eu posso ser chamada e alguém vai ficar com esse bem para trás aí. Alguém vai aproveitar o que eu não aproveitei. Ou eu vou pegar esse bem, vou usar para o meu sustento, que é o que eu estou indo buscar, usar para sim, gente, ter uma vida melhor, ter as coisas que o dinheiro compram da melhor forma, mas eu sendo a senhora do dinheiro, eu sendo a dona do dinheiro, melhor, consagrando meu dinheiro a quem me deu a graça de buscá-lo.
Se Deus me fez levantar, se Deus me deu a graça de abrir os olhos, se Deus me deu inspiração de ideias para conquistar o meu dinheiro, eu preciso consagrá-lo de volta. Eu preciso entender que essa força que me move a buscar o meu dinheiro é graça. E o que eu vou fazer com essa graça? Ele está me dando, eu posso abastecer a minha vida, abastecer a minha família, eu posso viajar, eu posso prosperar, eu posso trocar o carro, eu posso trocar um espaço maior, eu posso comprar um cantinho novo, eu posso. E eu posso fazer o bem. Eu preciso fazer o bem. O meu dinheiro, o que está sobrando, se eu guardar, estraga. Estraga o meu coração, estraga perecivelmente falando, porque a gente não ajunta bens de coisas que vão passar, de coisas que vão ficar. Agora, o meu dinheiro sendo usado da forma que o Senhor me deu a possibilidade de conquistar, o Senhor que me deu a possibilidade de buscar, eu consagrando a Ele esse dinheiro, Ele vai me dar a todas as direções para que eu possa usar esse dinheiro da melhor forma possível. Para que esse dinheiro seja como servo, não como Senhor da minha vida. Gente, a gente muitas vezes acha que até a página 2 Deus é o Senhor da nossa vida. Até eu conseguir isso e isso, essa área, né? Às vezes a área ali da humanidade, de olhar para o outro, disso, daquilo outro, de fazer uma pequena caridade, dar o que sobra, né? Não dar o que realmente o meu irmão, porque se eu entendo que o meu irmão em Cristo é realmente meu irmão, que ele tem as mesmas necessidades que eu, as mesmas dores que eu e merece o mesmo que eu vou sempre querer dar o melhor para ele. Eu sempre vou pensar no meu irmão como não o que eu não comeria eu dou, o que eu não beberia eu dou, o que tá rasgado eu dou, não. É o que realmente às vezes eu não uso mais, mas que tá em perfeito estado. Alimentação, o que ele tem vontade de comer? Você já parou para pensar, quando a gente vai ajudar um irmão em situação de rua, o que ele teria vontade de se alimentar? O que ele teria o desejo de se alimentar? Gente, isso é uma caridade inspirada pelo Espírito Santo. Isso é uma caridade inspirada por Deus. Colocando Deus no lugar dele e o dinheiro no lugar dele. O dinheiro, ele é servo. O dinheiro, ele é feito para a gente usar ele. E a gente usa conforme Deus inspira, quando a gente está pautado nessa palavra, quando a gente está buscando as coisas que não passam. Eu não estou buscando Jesus para que Jesus me dê bens financeiros ou para que Jesus coloque na cabeça de fulano que ele me deve isso, que ele me deve aquilo outro, não. Eu estou buscando Jesus para que a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada na palavra, ela é muito difícil porque ela é totalmente de autorresponsabilidade. E a gente muitas vezes quer atacar a responsabilidade para o outro. Sempre o outro. Sempre, eu ajudo com o meu dízimo. Mas tanta gente que tem muito mais do que eu, que poderia fazer muito mais do que eu, e com o que eu tenho? O que eu estou fazendo? O meu dinheiro está fazendo diferença? O que eu tenho, o pouco que eu tenho, tá mudando o mundo? Pelo menos o mundo ao meu redor, pelo menos quem eu consigo. Porque sim, o Senhor conhece o seu coração. Você não tem que fazer espetáculo para ninguém e nem são para as pessoas, é para Ele. Você vai devolver para Ele o que Ele te dá a graça de conquistar. Então, pegar o que você tem, administrar orientado por Deus. Sempre, até nisso, a sua administração vai ser muito melhor. Tá? Você vai parar de ter responsabilidades financeiras, você vai parar de gastar à torta e à direito, você vai parar de ficar pensando, vivendo como se não houvesse o amanhã e sempre ele chegando e você se enrolando cada vez mais. Mas você entregando para ele vai tudo mais acrescentado. Tudo mais acrescentado. Para de achar que você tem muito pouco, que tem gente podendo fazer mais do que você, porque você está sendo igual esse homem sensato. Você está pegando o que você tem, escondendo porque é pouco. Tem gente que tem muito mais, então eu vou esconder. Esconder aonde? Os meus gastos excessivos, das minhas coisas que não está trazendo fruto nenhum positivo no mundo, não está trazendo tesouro nenhum e não está me fazendo rico para Deus. Jesus conclui falando: assim acontece com quem ajunta tesouros para si e não é rico para Deus.
Jesus conclui falando isso. O que é ser rico para Deus? São as bem-aventuranças. É o amor. É praticar o amor. Gente, Deus é o amor perfeito. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o amor perfeito. É a família perfeita, é o relacionamento perfeito. O que eu estou fazendo com os meus tesouros? É para essa família? É em prol dessa família? Todas as vezes que eu pego o pouco que eu tenho, eu olho para o meu irmão no olho e falo, gente, hoje eu queria comer um arroz diferente, incrementado. Meu irmão em situação de rua pode ter esse desejo também. Por que eu vou dar para ele o que está sobrando? Para que eu vou dar para ele o que não... isso eu não gosto não. Isso aí é da quantidade, a gente faz, mistura, entrega para eles, vai ser muito bom. Não. Eu preciso olhar diferente. Eu preciso juntar tesouros e me tornar rica para Deus. Tornando rica para Deus, que as minhas obras sejam ricas para Deus. Que Deus consiga olhar para mim, Deus que é o amor perfeito, consiga ver em mim sua imagem e semelhança. O amor perfeito. Deus não deseja menos para os seus filhos. Deus não quer menos para os seus filhos. Toda miséria, toda dor, toda doença, toda gente morrendo de desnutrição no mundo afora, toda guerra que acontece, toda fome que acontece no mundo, é por pessoas que guardam tesouros para si. Não é responsabilidade de Deus, não é culpa de Deus o que está acontecendo. E ainda nessa miséria, Deus consegue pessoas ricas para Ele, que consigam, às vezes, saciar esse alimento, às vezes entregar esse remédio, chegar a essas pessoas tão desassistidas por pessoas que poderiam fazer e não fazem. Não seja mais um que poderia fazer e não faz. Mas nossa, mais uma vez, tem tanta gente aí, empresário que não faz, eu vou fazer, assalariado. Por que não? Tá te faltando alguma coisa? Você tem passado necessidade de alguma coisa? E eu tenho certeza que se a resposta for sim, ainda assim te é acrescentado. Porque se você está aqui, é por algum motivo, você teve curiosidade alguma vez na palavra do Senhor. E se você, passando aperto, passando necessidade, passando dificuldades financeiras, confia no Senhor, você já experimentou muitas e muitas vezes o que é ser rico em Deus. É experimentar a providência em coisas que você nem imaginava que poderiam acontecer. Eu tenho certeza que você já viveu isso. É o irmão que te ofereceu alguma coisa no momento que você estava mais apertado ali. É alguma situação que muitas vezes você passou de algum imprevisto, de alguma coisa, e que Deus foi encaminhando cada detalhe para que você corrigisse aquele imprevisto financeiro. Então, é confiar que debaixo da providência tudo mais te é acrescentado. Isso é ser rico para Deus. A minha confiança está no meu Deus Criador. Está no Senhor que criou o céu e a terra e tudo. Então eu confio nele, eu não confio no meu dinheiro. O meu dinheiro passa. O meu dinheiro, ele é incerto. Mas se eu confio no meu Senhor, eu posso ter ou não ter dinheiro. Nada me falta. Ele é meu pastor. E nada vai me faltar. Pelo contrário, quando eu confio nele, quando eu faço com pouco que eu tenho, que pode muitas vezes ser pouco mesmo, uma gota no oceano, mas quando eu faço, tudo mais me é acrescentado. É graça sobre graça, não tente entender. Não faça esperando em troca também, porque tem gente que já faz uma boa ação esperando o Pix cair na conta, né? Esperando quem vai ver que ela pôde ajudar um irmão ali. Não é isso que conta. É rico para Deus. Se você está fazendo com o seu coração voltado para Deus, é de lá que vai vir. É dele que vai vir. São providências que, mais uma vez eu falo, você olha e fala, gente, mas como é que isso foi acontecer? Como é que o desenrolar disso se deu? Com ele, por ele, para ele. A juntar riquezas no reino de Deus. Não espere você construir um celeiro novo, você abrir uma conta nova para juntar mais dinheiro. Você não sabe se ainda essa noite você vai ser chamado. E o que você fez? Quais os frutos você promoveu? O que a sua riqueza te trouxe? Bons frutos? Boas colheitas?
pessoas saciadas de fome, de saúde. Você fez o que tinha que ser feito? Se você for chamado hoje, qual a sua consciência? Não espere de outras pessoas o que você é chamado a fazer, o que você sabe que precisa fazer. E tudo mais vos será acrescentado. Bens não te garantem o reino dos céus. Colocar o dinheiro no lugar dele e Deus acima de todas as coisas, isso sim. Isso vai fazer com que você use seu dinheiro da melhor forma possível, que você viva da melhor forma possível e que você experimente o que é a riqueza para Deus. O que é ser rico em Deus. É o único capaz de te saciar. Bens materiais, bens financeiros, a gente descobre que são, como fala hoje na primeira leitura, vaidade em cima de vaidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. A gente descobre que realmente, quando coloca o dinheiro em primeiro lugar, e você vai conquistando e você tem sonhos, e você almeja ali, não, mas eu tô indo infeliz porque eu vou me formar. O dia que eu me formar, acabar com essa faculdade, parar de gastar, eu vou ser realizado. E você se forma e vê que o buraco ainda tá ali. Não, mas agora assim que eu me casar, tudo isso passa, assim que eu conseguir minha casa, vai passar. Aí você se casa, tem sua casa e o vazio tá ali. Não, mas agora a minha felicidade está naquele carro. Aquele carro ali, assim que ele vier, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. E o carro vem e o vazio está ali. Jesus é o único capaz de saciar esse buraco. É o único capaz de saciar o que você ainda sente vazio. Sendo você muito abastado, muito rico, ou numa situação de aperto mesmo. Não vou falar miserável não, porque eu acredito que se você tem um telefone para poder ver esse vídeo, você nunca passou fome, né? Ou pelo menos não está passando fome agora. Se já passou, nesse momento você não está passando por essa situação. Mas eu tenho certeza absoluta, que quando você colocar Deus no lugar dele, os bens materiais serão encaixados no lugar dele. Você usará o dinheiro para ser usado, não o dinheiro te usar. Nunca deixe os bens materiais te usarem, porque eles vão te levar ladeiro abaixo. E o dia que você for chamado, você não será rico diante de Deus, porque o seu Deus foi o dinheiro. Você confiou a sua vida em algo passageiro. Agora, quando você entrega a Deus, quando você entrega a sua vida, a sua fortuna, os seus bens, tudo que você tem, seja você muito abastado ou pouco abastado ou com poucos recursos, tudo mais te é acrescentado. Sempre vai ter mais. Não precisa de construir celeiro novo para guardar, não. O seu dinheiro foi feito para ser usado da melhor forma possível, com responsabilidade. Sim, a sua reserva, a sua família, você tem filhos, você tem netos, você quer o melhor para eles. Sim, faça sempre consciente de que eu não vou usar o meu sustento e tudo eu vou guardar o que sobrar. Eu preciso fazer o bem. Eu preciso me tornar rico diante de Deus, das coisas que não passam, do meu irmão que eu preciso ajudar, do outro que eu preciso olhar, da misericórdia que eu preciso ter. E isso é graça sobre graça. Se esforce, peça a Deus essa graça. Senhor, até aqui eu usei o meu dinheiro como Senhor da minha vida. Eu deixei que Ele me controlasse, dizendo que eu poderia ou não fazer, aonde eu poderia ou não ir, o que eu poderia ou não gozar e aproveitar dessa vida. Eu posso ser feliz hoje. Olha, ele esperou construir o celeiro novo para falar, agora sim, depois direi a mim mesmo, você tem muitos bens guardados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se divirta. Faça isso hoje. Descanse, coma, beba e se divirta. Com Deus acima de todas as coisas. Porque você fará isso todos os dias. Você não vai precisar esperar o celeiro ficar pronto, não. Porque muitas vezes, quando você está esperando o celeiro ficar pronto para ser feliz, você vai ser chamado hoje. O celeiro vai ficar pronto, você nem vai ver como é que ele ficou, de que jeito que ele ficou, se foi do seu agrado, se não foi. Às vezes ele vai ficar pronto e as pessoas que ficarem nessa terra já vão ter comido, bebido e se divertido com o seu dinheiro. E o celeiro vai ficar lá, juntando as traças, porque ninguém vai colocar as coisas dentro dele. Todo mundo já aproveitou o que tinha que aproveitar com o dinheiro.
usou o dinheiro, não se deixou ser usado pelo dinheiro. Que a gente, assim como tudo na nossa vida, sejamos inspirados pelo Espírito Santo e saibamos colocar Deus sobre todas as coisas, para que tudo mais nos seja acrescentado, organizado, e que a gente viva da melhor forma possível, aqui nessa terra, aqui, uma vida abundante, feliz, com a certeza de que o buraco que eu acho que os bens materiais vão preencher para muitos anos, não é bem material, é ser rico diante de Deus. Que a gente consiga ter essa clareza, para a honra e glória dele, sempre. Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.